Oi, turminha do oitavo, tudo bem com vocês? Vamos lá na sequência. No vídeo de hoje nós vamos seguir com o assunto de transitividade verbal, beleza? Falamos no vídeo anterior sobre os conceitos de transitividade verbal. Falei com vocês sobre os verbos transitivos diretos. Cheguei a tocar na questão dos transitivos indiretos, vamos só recapitular aqui. Sei que falei para vocês que os verbos transitivos são aqueles que estão inacabados, né? Eles estão em trânsito, eles estão acontecendo ainda. São aqueles verbos que necessitam de um complemento, certo? Então, esses verbos transitivos se apresentam para a gente de duas formas. Transitivos diretos, que trazem objetos diretos, e os transitivos indiretos, que vão trazer para a gente os objetos indiretos, tá? Então, a forma como esses objetos se ligam ao verbo é que diferencia. Os objetos diretos se ligam aos seus verbos transitivos imediatamente. No máximo pode ter ali no meio do caminho um artigo, né? Mas na maioria das vezes nem isso. Enquanto que os transitivos indiretos têm obrigatoriamente a presença das preposições. Acho que falei com vocês, se não falei, recapitulo aqui, não tem problema. A minha referência com vocês, o livro 1, página 66, e aqui no cantinho tem uma observação aqui, ó, para lembrar sobre as preposições, que são elas: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas aqui são as principais e dentre essas tem aquelas que aparecem com maior frequência ainda, tá? Então consultem aqui, leiam aqui, tentem guardar, que é importante vocês saberem identificar aí as preposições, que não podem ser confundidas com conjunções. Conjunções ligam a orações. As preposições, elas vêm na sequência de um verbo, tá? Vem na sequência de um verbo ou de um substantivo, mas o que interessa pra gente aqui na questão de transitividade verbal? As preposições vêm na sequência de um verbo, tá? Então, tendo a definição do verbo, a gente identifica ou não, né? Quando tem a presença de preposição, beleza? E o que acontece? Nos verbos transitivos indiretos, o objeto indireto, ele vai se ligar ao seu verbo. Sim, claro, ele é um complemento para aquele verbo. Só que de que maneira ele vai se ligar? Ele vai se ligar indiretamente, ou seja, no meio do caminho tem uma preposição, é obrigado a presença dessa preposição, tá? Então essa é a palavra-chave pro verbo transitivo indireto. Já vou ler aqui um exemplo que tem no livro de vocês, tá? Para vocês me acompanharem, é página 66 do livro principal. Vou ler aqui e comentar o exemplo. Verbos transitivos indiretos, VTI, são aqueles que, para fazerem sentido, necessitam de um complemento. A relação entre o verbo e seu complemento é o objeto indireto. Ocorre com preposição. E aí o exemplo que tem aqui no livro de vocês é o seguinte: os leitores simpatizaram com o jornalista. Então notem que é o seguinte, quando eu falei de transitividade verbal aqui, era primeiro no sentido de que os verbos eles estão inacabados. Então, ok, dei os exemplos de transitivo direto. Nesse transitivo indireto, se eu falo assim, os leitores simpatizaram, automaticamente, se a gente estivesse ali na sala, presencialmente, vocês falariam, simpatizaram com quem? Né? Porque ele não se completa, percebam? Ele está em trânsito, ele precisa do complemento. Com quem? Com o jornalista. Olha a preposição com aqui pra gente indicando. Ela está entre o verbo e o objeto indireto. Beleza? Então vão aí, vamos somando. Objeto direto, transitivo direto, objeto indireto, transitivo indireto. No próximo vídeo, a sequência aqui.